Em meados da década de 70, Hollywood começou a difundir filmes orientais, que ficariam conhecidos como filmes de Kung Fu. Nessa época, teve o surgimento de seu maior astro e representante, Bruce Lee. Logo, todas as mídias estavam buscando ganhar algo com essa nova vertente, que mostrava o herói honrado, vindo de um treinamento árduo e capaz de lutar sem armas. Mas nem tudo são flores, e vamos conhecer um pouco dessa história hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o El e vocês estão no Central Pop. Hoje vamos conhecer um personagem chamado Shang-Chi, um dos maiores representantes da cultura oriental e das artes marciais do universo Marvel. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os que estão acompanhando o canal, pois somente com a ajuda de vocês que eu vou poder sempre trazer mais conteúdo. Informo que agora podem seguir também nas redes sociais e que está ocorrendo um pequeno sorteio para os inscritos. Vejam como participar na descrição deste vídeo. Voltando ao assunto, a história da criação do personagem possui altos e baixos, e vamos conhecer um pouco sobre isso e analisar o que esperar do novo filme da Marvel Studios. Vamos ao nosso tradicional momento de contextualização. Na década de 70, Hollywood passou a importar os filmes de artes marciais, vindos principalmente da China, mas os americanos são bem conhecidos por não gostarem de filmes legendados. Dessa forma, alguns estúdios passaram a produzir suas próprias versões e a contratar atores que soubessem lutar ou simular as lutas. Foi então que nasceu a estrela e maior representante desse estilo, o ator Bruce Lee. Muitos outros atores conseguiram fazer carreira estrelando filmes de Kung Fu sem serem orientais. Entre os mais conhecidos estão David Carradine, Chuck Norris, que inclusive contracenou com Bruce Lee. Apesar do novo estilo de filme se consagrar no gosto do público, infelizmente o país estava passando por um de seus períodos mais conturbados, a Guerra do Vietnã, período que ajudou os americanos a criarem um preconceito a todos os povos orientais. Origem do personagem. Diferentemente da maioria dos personagens da Marvel, a criação de Shang-Chi não pertence a Stan Lee, e sim foi criado por Steve Englehart e Jim Starlin, e teve sua primeira aparição na revista Marvel Especial, edição número 15 de 1973. Outro ponto importante para o personagem foi a criação do seu vilão, que tomava emprestado a ambientação das histórias de Fu Manchu. A Marvel tinha recentemente adquirido os direitos do personagem, um vilão chinês da literatura pulp, criado pelo escritor britânico Sax Horner. Isso contribuiu para a criação do subgênero chamado Perigo Amarelo, que gerou uma série de malfeitores asiáticos, como Ming, o Impiedoso, o inimigo de Flash Gordon, e o vilão do Batman, Ra's al Ghul, reforçando ainda mais o preconceito contra os orientais, pois uma grande parcela de americanos os viam como o mal a ser combatido. Foi então criada a trama com Shang-Chi sendo um filho desconhecido de Fu Manchu e o herói tendo o seu pai como seu maior inimigo. Shang-Chi nasceu em Honan, na China, e foi treinado nas artes marciais desde a infância. Seu nome significa Ascensão do Espírito em mandarim. Não pude comprovar isso. Caso alguém conheça de mandarim, fique à vontade para deixar nos comentários. Curiosidade: nos primeiros quadrinhos, Shang-Chi era retratado com a coloração extremamente amarela em sua pele para deixar evidente sua etnia. Isso criou uma repercussão negativa na comunidade oriental que acompanhava as histórias. Logo após isso, sua paleta de cores mudou para tentar amenizar o estereótipo. Embora fosse um humano comum, ele atingiu o máximo da perfeição em termos físicos e espirituais, e podia canalizar seu Chi de modo a aumentar ligeiramente sua força em alguns golpes, similar ao Punho de Ferro, outro personagem da Marvel no campo das artes marciais. Na história, Shang-Chi acredita que seu pai é um humanitário e sua organização, Sinfan, é benéfica, e é enviado a Londres para matar James Patrick, descrito por seu pai como uma ameaça à paz mundial. O mestre do Kung Fu cumpre sua missão, mas acaba encontrando com Dennis Neyland, um agente do serviço secreto britânico, que é o grande inimigo de Fu Manchu e revela a natureza maligna de seu pai. Em dúvida, Shang-Chi vai aos Estados Unidos em busca de sua mãe e ela lhe confirma que seu pai é um vilão. Os criadores
Englehart e Starlin saíram no número 22 e foram substituídos por Doug Moench e Paul Gulacy, que levaram a revista a outro patamar e a um sucesso ainda maior. Enquanto Englehart estava bastante ocupado com outras revistas da Marvel, Moench tomou a revista como uma grande oportunidade e ampliou consideravelmente a complexidade das histórias, investindo numa pegada filosófica, influenciada pelo I Ching e outras filosofias orientais muito presentes nos anos 70. Por sua vez, o desenhista Paul Gulacy lançou as favas Qualquer Pudor e passou a desenhar o rosto de Shang-Chi exatamente como o de Bruce Lee, medida que com certeza ajudou a tornar The Hands of Shang-Chi um grande sucesso. A temporada dessa dupla foi bastante longa, até o número 51. A combinação de estética oriental exagerada dos filmes de Bruce Lee com o clima de espionagem à la 007, mais a relação trágica entre o herói e seu pai, foram um terreno fértil para roteiros sensacionais de Moeck, que produziu sua primeira grande obra nos quadrinhos. O roteirista também teria célebres passagens por Batman na DC Comics nos anos 80 e 90. Veio então a fase de Mike Zeck, que teve bastante destaque, pois esse desenhista teria longa carreira na Marvel, e foi nela que Shang-Chi rompeu os laços com MI6 e ele e seus amigos fundaram a Freelancer Restorations, empresa de fachada para a agência secreta de espionagem na Escócia. Curiosidade, Mike Zeck também foi o primeiro desenhista a fazer o personagem com outras roupas e inclusive ele passou a usar sapatos. Até então, Shang-Chi sempre era visto descalço. Após esse período, a revista passou pelas mãos do desenhista Gianni Day, que capitaneou as edições 114 até 120, mas após o encerramento da última edição, acabou por falecer de ataque cardíaco. Em meados de 83, o roteirista Doug Moench assumiu a revista, mas uma briga entre ele e Jim Shooter, que na época era o editor-chefe da Marvel, o fez deixar a revista, escrevendo sua última história, The Hands of Shang-Chi 122, em 1983. Dali em diante, Master of Kung Fu foi assumida pelo roteirista Lance Alanetz, atuando quase como uma marionete de Jim Shooter, e contratando o desenhista William Johnson, mas foi uma fase curtíssima. A revista foi cancelada na edição 125, tendo em sua capa o herói de costas ao leitor, uma clara referência à cena encontrada na revista número 50 do Homem-Aranha, onde o herói largou o manto. Vale lembrar que no fim dos anos 70, essas aventuras foram publicadas no Brasil pela editora Block, em um título próprio chamado O Mestre do Kung Fu, que trazia juntamente também as histórias do Punho de Ferro. A editora Abril também publicou o personagem nas revistas Heróis da TV, até encerrar as tramas originais. Quando Jim Shooter deixou a Marvel em 1987, o novo editor Tom DeFalco convidou Doug Moench a criar um epílogo às histórias do Mestre do Kung Fu, ao lado do desenhista Tom Glieber. Moeck publicou uma trama que retomava as velhas aventuras e elenco. Essas aventuras foram publicadas sob forma de capítulos curtos, de 6 páginas, ao longo de 8 capítulos na revista Marvel Comics Presents, em 1988. Mas somente em 1998, a Marvel, após sair de sua quase falência, criou uma nova linha de revistas com histórias mais sérias, idealizadas pelo desenhista Joe Quesada. Após o sucesso dos personagens Demolidor e Justiceiro, Quesada capitaneou o lançamento de uma revista mensal chamada Marvel Knights, reunindo esses heróis mais solitários e urbanos. Em conjunto com o roteirista Chuck Dixon, mais conhecido por ser responsável pelas histórias de Batman, A Queda do Morcego, em que trabalhou ao lado de Doug Moench, olha o homem aí de novo, e desenhos do uruguaio Ed Barreto, Marvel Knights teve 15 edições publicadas entre 2000 e 2001, reunindo um elenco com Shang-Chi, Justiceiro, Demolidor, Viúva Negra, Adaga e Cavaleiro da Lua. O Mestre do Kung Fu só voltou a protagonizar uma aventura solo quando Marvel Knights ganhou uma sequência ainda mais radical, o selo Max, destinada ao público adulto, em 2002. O visual possuía uma clara influência do filme Matrix e dava ao Mestre do Kung Fu uma aparência semelhante ao Neo, mas retomando a velha guerra de Shang-Chi e seus aliados do MI6 contra o renascido Fu Manchu, agora reforçado por um novo meio-irmão do herói, Moving Shadow. Foi então que a Marvel aproveitou a saga Olho do Dragão para realinhar o universo do Mestre do Kung Fu, pois a editora há tempos não possuía
mais os direitos de Fu Manchu e do universo de Sax-Homer. Por isso, na nova trama, mostra Fu Manchu era apenas um codinome usado pelo pai do herói, cujo verdadeiro nome era Sueng Zhu, do mesmo modo que a meia-irmã Fa Luo Sui foi rebatizada para Zheng Baoyu. Desde então, Shang-Chi continua aparecendo nas histórias dos Vingadores e interagindo com a classe de personagens urbanos da Marvel, em torno de heróis de aluguel. Poderes. Seu domínio do Ki é sem igual no universo da Marvel, o que lhe permite superar muitas vezes a limitação dos seres humanos normais. Tal domínio aumenta muito sua força e o deixa resistente à dor e faz com que ele possa até se esquivar facilmente de balas, mesmo que venha de uma metralhadora. Um dos poderes mais recentes lhe permite fazer inúmeros clones de si mesmo, cada um com uma mentalidade e habilidade diferente, depois de ter sido exposto à radiação cósmica dos incursores, técnica que lembra muito o clone das sombras de Naruto. Habilidades. Além de dominar todas as artes marciais da Terra. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Inclusive as que foram esquecidas pela humanidade. Shang-Chi também é conhecedor do manuseio de armas, e não somente armas brancas, como espadas e nunchakus, mas armas de fogo também. Quem é o melhor, Shang-Chi ou Punho de Ferro? Primeiramente, não usaremos a referência a Punho de Ferro da Netflix. Mesmo assim, não existe uma resposta definitiva. Os dois lutaram uma única vez e o duelo terminou no empate, com Pantera Negra afirmando que Shang-Chi era ligeiramente superior a Danny Rand. Homem-Aranha foi seu discípulo. Durante a saga Ilha das Aranhas, Peter Parker acaba perdendo seu sentido de aranha, o que o deixa em uma séria desvantagem contra seus inimigos. Para equilibrar as coisas, a nova Madame Teia pediu a Shang-Chi que ensinasse seu Kung Fu ao Homem-Aranha. Juntos, eles desenvolvem um novo estilo. No cinema, a organização 10 Anéis surgiu no filme O Homem de Ferro, sendo um grupo terrorista que sequestrou Tony Stark, ao qual o cativeiro numa caverna no Afeganistão terminou por criar a primeira versão da armadura do futuro Vingador. E seu líder, Mandarim, foi revelado em Homem de Ferro 3, para logo em seguida ser mostrado como uma farsa para chamar a atenção da mídia. A escolha revoltou os fãs e a Marvel terminou por criar um curta-metragem lançado em vídeo, na qual dá para entender que existe um verdadeiro Mandarim por aí. Foi então que a Marvel Studios decidiu criar um amálgama do Mandarim com Fu Manchu e colocar como vilão de Shang-Chi, sendo a cabeça da organização dos 10 Anéis. Trailer de Shang-Chi da Marvel recebeu críticas negativas na China. Sofreu diversas críticas na rede social Weibo, sendo considerada por muitos como cheio de estereótipos ofensivos aos chineses, e também recebeu críticas quanto à aparência do ator Simu Liu. Os chineses o acharam feio e disseram que ele não tem o rosto ideal para um super-herói. Outra reclamação dos fãs foi que é um filme chinês sendo feito por ocidentais. Com tanta representação asiática no elenco desse filme, os comentaristas do YouTube parecem estar em busca de uma presença mais tradicional no cinema asiático. Outro grande tópico de interesse na seção de comentários foi a presença do ator Tony Leung, que interpreta Wenwu, o pai de Shang-Chi, ou seja, o Mandarim. Houve uma tonelada de conversas sobre como o carisma, charme e boa aparência de Leung vão ofuscar Simu Liu. Vai ser bom? O que esperar? Vou me arriscar a dizer que sim, vai ser bom. Agora, se vai ser ótimo, isso é uma incógnita. Artes marciais nunca perderam seu encanto, tanto em filmes quanto em jogos. Sendo assim, uma boa coreografia e cenas de ação impactantes já garantirão salvar o filme, mesmo que seu roteiro seja fraco. Quanto ao diretor, esse é seu primeiro filme de ação, sendo que é mais conhecido por dirigir dramas como Luta por Justiça e O Castelo de Vidro, ou seja, tem bastante bagagem referente a filmes que passam emoção e ele sabe conduzir conflitos dos personagens, coisas perfeitas para a questão filho versus pai existente no filme da Marvel, mas se isso realmente será bem conduzido, ainda não podemos afirmar. Quanto aos atores, estamos em uma montanha-russa de possibilidade. Entre os atores novos e atores e atrizes mais experientes e carismáticos, nesse momento não apostaria em grandes interpretações, uma vez que os novatos tendem a ter mais dificuldade de entregar um papel, os experientes provavelmente terão menos tempo de tela. Quanto à fidelidade, vemos um grande distanciamento da obra original, ausência do vilão megalomaníaco tradicional dos anos 70 e 80
80, sendo trocado por um vilão mais próximo de um mafioso. Pelo menos até o momento, o filme não parece possuir uma ambientação estilo 007, que os quadrinhos possuíam na década de 80. Não parece existir as inúmeras linhas de ação que o vilão executava, como, por exemplo, experiências de controle mental, experiências biológicas à la Ilha do Dr. Monroe, seitas secretas, investigação de agências do governo, tudo isso sendo trocado por um lado mais místico, sem contar com o distanciamento com o ator Bruce Lee, que era um dos marcos do quadrinho. Sendo assim, meu veredito é que deve ser um bom filme, mas será uma reformulação completa do personagem, somente utilizando alguns poucos elementos que sua história original contém, o que pode ser, de certa maneira, muito bom, porque o personagem é pouco conhecido, mas pode desagradar profundamente os saudosistas. E com isso chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado desse conteúdo, sigam o canal nas redes sociais e fiquem bem e até o próximo.